Começou a gravar ainda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando nossa aula número 13 de Economia do Setor Público. E nas últimas aulas nós viemos conversando sobre, desde a intervenção do Estado, devido, na economia, devido às falhas de mercado, então como essa intervenção ocorre devido às falhas de mercado, e nós conversamos também sobre as finanças do Estado. A gente conversou como que é recebidas receitas, né? Como e quando entram essas receitas e como essas receitas são administradas pelo Estado. A gente falou também sobre o orçamento público, né? Que dentro dessas receitas e das despesas do Estado existe o orçamento público, na qual ele é pré-programado, tanto do período de um ano ou dentro do mandato, né, até um período de 4 anos, e esse orçamento deve ser previamente cumprido para que haja o cumprimento e o pagamento das despesas públicas pré-orçadas, né? A gente até conversou um pouco sobre que essas despesas, quando elas são orçadas, geralmente elas vão ser destinadas para aquilo que o governo em questão está programando para o seu mandato, ou seja, destinado para infraestrutura, para saúde, para educação, para segurança. Então, todo esse orçamento é baseado através de estratégias do governo, certo? Então, o governo em questão vai traçar estratégias para destinar corretamente ou da maneira que ele fez sua estratégia as despesas as despesas públicas. Sempre lembrando que essas despesas são para facilitar e melhorar a vida de todo mundo, né? Então, tipo, se o Estado intervenha para minimizar as falhas do mercado e para facilitar para as pessoas. Então, na teoria, a ideia é que quando há esse dispêndio, há essas despesas e é orçado, isso tudo para melhorar a vida da população, certo? De uma forma o mais uniforme possível. A gente já conversou sobre isso também, sobre como saber dividir, saber opinar e saber o que as pessoas precisam, né? Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre a intervenção do Estado na economia brasileira. Então, a gente falou como que o Estado intervém, como isso funciona, mas hoje, na próxima aula, a gente vai ter umas discussões sobre como interviu na economia brasileira. E a gente vai tentar perceber se realmente essas intervenções que foram denominadas por falhas de mercado, conforme a gente viu na teoria, foram boas e como ocorreram, certo? Então, a gente fala muito sobre intervir ou não intervir o Estado na economia. Então, a gente vai perceber, através do que a gente estudou nessa parte do setor público, sobre as intervenções, a gente vai tentar perceber se isso foi realmente bom ou não para a economia brasileira, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai discutindo melhor sobre esse assunto de hoje. Só colocar aqui. Então, hoje, na nossa aula número 13 da economia do setor público, a gente vai estar falando sobre a intervenção do Estado na economia brasileira. Vamos lá. Então, para Jean-Piaget e além, no ano de 2000, eles classificaram como o caráter não pré-concebido da participação do Estado na economia. Então, essa participação do Estado dentro da economia, ele é de caráter que não é pré-concebido, ou seja, quando ele se percebe a necessidade que o Estado se intervém. Então, na economia brasileira, a expansão da participação do Estado nas atividades econômicas no Brasil não decorreu de uma atitude deliberada do Estado, com vistas a ocupar espaço do setor privado. Em nenhum momento, a maior intervenção do Estado teve a intenção de instalar o socialismo no Brasil. Pelo contrário, o objetivo foi consolidar o sistema capitalista no Brasil. Então, para esses autores que nós vamos estar estudando hoje, eles veem a participação do Estado como uma forma de melhorar o setor privado, uma forma de consolidar o sistema capitalista no Brasil. Então, independente do que há essa percepção de que quando o Estado intervém é para
ter essa questão mais socialista, no Brasil, diante dos autores, essa intervenção do Estado foi para melhorar o setor privado, foi para impulsionar o capitalismo dentro do Brasil. Então, eles destacam pelo menos 4 aspectos básicos e inevitáveis que teriam levado a uma maior intervenção de Estado na economia brasileira. Então, esses 4 aspectos foram o que mais chamou atenção para que houvesse essa necessidade de intervenção e que o Estado percebesse a necessidade dele na intervenção econômica. Então, o primeiro deles é a existência de um setor privado relativamente pequeno. Então, quando você tem poucas empresas em alguns segmentos, vamos dizer, trabalhando em alguns segmentos e poucas empresas, isso pode acabar gerando um monopólio, um oligopólio. Então, isso a gente já viu também em outras aulas. Então, para que há essa ineficiência de mercado, para que não há essa existência de poucas empresas trabalhando num setor especificamente, o mercado intervém para tentar melhorar esse setor, para tentar impulsionar esse setor. Então, o segundo é os desafios colocados pela necessidade de enfrentar crises econômicas internacionais. Então, devido a algumas crises econômicas que o país acabou sofrendo e acabou sofrendo com esses impactos, houve necessidade do Estado para ajudar a economia a se alavancar depois desses períodos. Mesmo que sejam crises econômicas, nós já sabemos disso, internacionais, impacta diretamente na economia. Então, houve necessidade da intervenção do Estado para que a economia se recuperasse após esses períodos ou durante esses períodos de crise. Terceiro, o desejo de controlar a participação do capital estrangeiro, principalmente nos setores de utilidade pública e recursos naturais. Então, essa entrada de capital estrangeiro para dentro do Brasil era uma necessidade de controlar dele. Então, o Estado iria intervir quando houvesse essa necessidade de controle de capital estrangeiro entrando dentro do país. E quarto, o objetivo de promover a industrialização rápida de um país atrasado. Então, quando houve-se as primeiras percepções de intervenção do Estado na economia, a industrialização ainda era muito pequena, era muito atrasada. Até hoje a gente percebe que a industrialização no Brasil é muito atrasada em relação aos outros países. Até para fatores históricos, períodos de tempo no qual houve a industrialização anteriormente em outros países e posteriormente no Brasil. Então, para que o objetivo de fomentar a indústria também, o Estado interviu na economia. Então, dentro da percepção dos autores, esses 4 pontos seriam os aspectos básicos e inevitáveis, na qual seria muito necessário a intervenção do Estado na economia. Se não intervesse nesses aspectos, dificilmente ela iria ter um desenvolvimento mais rápido, e sim ela teria um desenvolvimento mais lento. Então, a investidura estatal no setor de produção de bens e serviços deu-se por volta de 1960 e em decorrência da incapacidade ou do desinteresse do setor privado em investir em setores marcados pela necessidade de vultuosos recursos e com longo prazo de maturação de investimentos. Ou seja, esses setores de produção de bens e serviços que ainda não estavam consolidados no Brasil, teria a necessidade de investir grandes recursos para que ele se fomentasse e melhorasse. E esses recursos demorariam, como a gente comentou até um pouco ontem na aula de economia monetária, quando você faz um investimento de longo prazo, esses recursos demorariam muito tempo para ver o retorno, ou seja, você teria um investimento inicial e você veria o retorno no longo prazo. Então, havia muito, vamos dizer assim, bloqueio para que essas indústrias viessem a se fomentar e a crescer dentro da economia brasileira nesse período, por causa da falta de investimentos. Então, o Estado entra no processo de industrialização com o propósito de estabelecer a proteção ao mercado local, assumindo além um papel de planejador, investimentos em setores que seriam considerados estratégicos para a economia e para o desenvolvimento industrial brasileiro, com destaque para a infraestrutura e especialmente na energia elétrica, telecomunicações e estradas para viabilizar o escoamento da produção. Então, não era somente necessário impulsionar a industrialização no Brasil,
era preciso, além de funcionar essa industrialização, proteger o mercado local, né, para que fomentasse esse mercado local, e que para isso ocorresse da melhor maneira possível, teria que considerar alguns setores estratégicos para se fomentar também. Porque, note, se aumentar a produção de alguma indústria, de algum setor, como que seria a escoação, o escoamento, né? Escoação nem existe. O escoamento dessa produção. Como essa produção seria escoada, tanto interna quanto externamente? Então, esses setores deveriam ser viabilizados. O setor de energia elétrica, esse setor também deveria ser viabilizado, porque a energia elétrica chegasse com mais facilidade e a um preço mais justo para as pessoas e para as indústrias que estavam sendo fomentadas. Outro setor é de telecomunicação, que é um setor que estava bem atrasado no Brasil também. Então, a necessidade de ter um setor de telecomunicação de qualidade, ou um setor de telecomunicação para que houvesse essa comunicação das indústrias, das pessoas, houve a necessidade não só de viabilizar o desenvolvimento da indústria, né? O Estado interviu nesse momento para viabilizar também esses setores para impulsionar toda a economia. Então, note que um setor apenas dentro da produção, ele acaba impactando vários outros para que se gere uma cadeia de produção e que ela possa ser feita de melhor maneira possível e aumentar essa produção cada vez mais. Então, pelo menos nós temos 2 exemplos básicos que são destacados para ratificar a investida do Estado na economia brasileira. Então, um deles foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que ela foi criada no governo de Getúlio Vargas, que foi para impulsionar, só um minutinho, esse setor de siderurgia no Brasil. Outro setor era o setor de telefonia fixa, que ele estava muito deteriorado no eixo de Rio de Janeiro e São Paulo. E no decorrer dos anos de 1960, que o tornou inevitável a estatização do setor privado, ao alto montante de recursos requeridos e as dificuldades de se obter investimento privado. Então, houve-se a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que impulsionou muito a siderurgia nesse momento, e houve também a intervenção do Estado no setor de telecomunicações, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo, no qual haveria muita necessidade, né, de desenvolvimento da telefonia que estava deteriorada até então. Então, e para que isso ocorresse, era necessário investimentos de muitos recursos, né, em que o Estado entrou com esses recursos para poder impulsionar esses 2 setores, que, a princípio, são os setores mais básicos no qual a gente começou a perceber a intervenção do Estado na economia brasileira, para impulsionar a economia brasileira, né? Outro aspecto que marcou a intervenção do Estado na economia foi a existência de setores nos quais fatores tecnológicos ou de mercado apontavam para o monopólio, como a estrutura de mercado mais apropriada. Então, foi o que a gente comentou inicialmente. Quando se houve essa percepção de que algumas empresas, alguns setores estavam se destacando e se tornando um tipo de monopólio, com a estrutura que ele tinha, o mercado também interviu para que esse monopólio não se permanecesse, não se perdurasse com o tempo. E essa estrutura apontada como um monopólio natural, onde a propriedade estatal colocava-se como uma solução para a resolução do problema. Então, o Estado intervia para que esses monopólios e esses monopólios naturais, né, denominados de algumas indústrias, de algumas empresas que tomam uma fatia de mercado de que ainda não é inexistente, né, outros concorrentes, então, monopólio natural. Então, o mercado entra para regular esse problema que era considerado normal. Então, portanto, é possível assegurar que o Estado, na verdade, buscou a ocupação de espaços vazios, correspondente às atividades essenciais para o desenvolvimento econômico e para o fortalecimento do próprio setor privado, e não a ampliação deliberada da intervenção daquele em detrimento do setor privado. Ou seja, quando houve essa percepção de que o Estado estava intervindo, né, começou a perceber que ele estava tentando buscar os espaços onde havia necessidade de impulsionar, né, que o próprio setor privado não iria conseguir por si só ampliar ou impulsionar esses setores. Então, o objetivo do Estado nesse momento era impulsionar alguns setores
queria desenvolver mais a economia e melhorar ela, que por si só esses setores não conseguiriam se desenvolver por conta própria, por sua própria produção, por sua própria, pelo seu próprio capital investido, né? Que, igual a gente já comentou também, que era necessário muito capital para ser investido para que ele conseguisse aumentar e se desenvolver dentro da economia. Então, antes de 1930, a gente começa a perceber que a importância da intervenção de Estado na economia ocorreu de um processo de forma desordenada e sem nenhum planejamento. Então, antes desse período de 1930, não há uma intervenção de forma planejada, de forma ordenada, de forma que realmente melhorasse. E sim, ela intervia sem motivo aparentemente justificável, podemos dizer assim. Então, a situação modificou-se com a descoberta do ouro no século XVIII e com a vinda da corte portuguesa para o Brasil no início do século XIX. Então, o interesse pelo desenvolvimento da colônia aumentou, formando-se um modesto setor privado com orientação comercial, período em que, mesmo sendo mínima a intervenção do governo, passou a exercer um maior controle sobre a colônia. Então, quando a família portuguesa veio para o Brasil, houve-se essa intervenção, até por causa da descoberta de ouro no Brasil, que houve aquele impulso, né, de pessoas vindo para explorar o ouro, tirando esse ouro de dentro do Brasil. Então, o Estado já começou, daí, por si só, intervir por causa dessa mudança de ouro, né? E nem foi para fomentar a economia local, nada. Então, por isso que ocorreu de forma desordenada e não foi planejada. E nem foi em benefício do próprio Brasil, né? A gente sabe, dentro da história, que essa intervenção do Estado para a retirada do ouro era todo para a coroa portuguesa, não era em benefício próprio até então. E como principal ação da esfera estatal daqueles tempos, destaca-se a fundação do primeiro Banco do Brasil, criado em 1808. Além disso, o Estado começou a introduzir normas visando a regulação das ações econômicas, fixando as tarifas e estabelecendo condições de isenção e incentivos fiscais. Então, nota-se que a criação de um Banco do Brasil, que foi feito vindo da esfera estatal, né, para que regulasse a economia monetária do Brasil, também foi uma intervenção estatal, bem como fixar tarifas desse ouro, ou desse período no qual estava sendo, vamos dizer, nesse início de economia no Brasil, estabelecendo condições de isenção, incentivos fiscais para desenvolvimento de alguns setores. Então, nesse momento, a gente já começa a perceber que o Estado, o Brasil já começou com a intervenção de um Estado, né? Então, não houve nenhum momento em que não houvesse essa intervenção. Então, em todo momento, a gente já começa a perceber, desde a vinda da coroa do Brasil, desde o período de exploração, no qual toda a riqueza do Brasil era mandada para a coroa portuguesa, a gente já começa a perceber que sempre houve essa intervenção do Estado. Então, como a principal atividade econômica era a agricultura, os objetivos do governo eram expandir as atividades agrícolas. E o processo de industrialização, além de ineficiente, né, não era a prioridade da política econômica. Então, nesse período, a intervenção da economia, a intervenção que havia do Estado, era para as atividades agrícolas. Então, não tinha esse interesse naquele momento de ter políticas econômicas para desenvolver a industrialização, e sim para ter as atividades agrícolas. Nota-se que, naquele período, quem fazia parte do Estado e quem fazia as políticas públicas eram os próprios proprietários de terra, senhores dos engenhos, quem, vamos dizer, tinha as terras no Brasil, eles próprios que eram, vamos dizer, o Estado, né, que eram nomeados para o Estado. Então, essas pessoas que tinham essa influência, elas acabaram incentivando a agricultura ao invés de buscar incentivos na industrialização. Então, o objetivo inicial aí dessa intervenção do Estado era para aumentar a agricultura, né, que era até então a base da economia brasileira, e não tinha interesse de aumentar a industrialização. Então, nesse período também, adotou-se tarifas de importação com o objetivo de proteger a produção manufatureira local, onde o Estado buscou atuar nos setores de infraestrutura, nas quais as relações externas justificavam os investimentos estatais, nas atividades portuárias, de navegação e de saneamento. Então, esses investimentos, para que melhorasse as atividades de navegação, de saneamento, e melhorasse os portos,
era para realmente escoar toda essa produção agrícola para fora. Então, começou-se a tarifar as importações e as exportações para que protegesse a produção local, né? Então, tudo que eu fosse importar seria mais caro, porque para poder comprar interno, e para exportar também foi criadas essas atividades de infraestrutura, né? Essas políticas de infraestrutura para melhorar o escoamento. E a intervenção do Estado naquele período, ela atuou em rentabilizar junto aos investidores estrangeiros a realização dos primeiros investimentos no sistema básico de transporte e utilidade pública, sendo as ferrovias construídas com capital inglês, que tinham no governo a garantia de uma taxa mínima de retorno do capital investido. Então, começou-se a vir capital externo para investir em infraestrutura, como ferrovia e outros transportes de utilidade pública, e esse retorno teria uma taxa mínima desse capital, né, para que eles emprestassem esse capital para investir em infraestrutura, e tudo isso pensando em realmente em viabilizar e melhorar essa intervenção do Estado seria para viabilizar e melhorar todo o escoamento de uma produção, né? Porque até então as estradas no Brasil eram muito ruins, então estava se pensando de novas formas de escoamento e de transporte também. Então, esse período foi marcado pela crise decorrente das guerras, provocado por uma verdadeira mudança na mentalidade do governo brasileiro, na qual a industrialização passou a se constituir uma crescente preocupação e prioridade, especialmente em virtude dos entraves nas transações comerciais com o mercado interno. Então, gerando dificuldade nas importações e provocando retração no processo de produção. Então, em decorrência da guerra, houve-se um processo de dificuldades em tanto importar quanto exportar, e isso acabou impactando diretamente a economia interna. E a impossibilidade de importação mostrou ao governo a necessidade que ele precisava diversificar esse setor industrial, servindo de atenuante à vulnerabilidade externa e estímulo ao crescimento da indústria local. Então, a partir daí, o Estado começou a perceber que, se ele intervisse nesse setor de industrialização, era a necessidade praticamente básica, porque quando houve uma guerra, uma crise externa, que ele precisou importar alguns bens industrializados, houve essa dificuldade. Então, ele começou a perceber que haveria necessidade de fomentar a indústria interna. Então, novamente, o Estado aparece para tentar fomentar a industrialização. E nessa década, né, nesse período ainda antes de 1930, na década de 30, perdão, a ação do Estado se manifestou aos instrumentos de regulação, notadamente sobre o controle dos preços básicos, incluindo água, eletricidade, gasolina e outros, além do estabelecimento de tetos para taxas de juros e a criação de autarquias, sempre com enfoque voltado à produção no mercado local. Então, pensando, né, na produção do mercado local, o Estado começa a tributar e controlar os preços básicos, principalmente de bens de necessidade básica, como água, eletricidade, gasolina. Então, o Estado começa a controlar esses preços. Então, novamente, a gente sente a intervenção do Estado para tentar proteger o mercado local, ele começa a controlar os preços básicos. Então, a União assumiu de vez, né, a responsabilidade pela fixação de preços e controle da produção de um setor da economia, ao tomar para si as ações voltadas à sustentação do preço do café. Então, no período do café, da produção do café, que houve aquela grande produção e aquele grande exportação do café, o governo toma para si essa responsabilidade de fixação dos preços, né, e controle também da produção. E associado a esse fator também, foi em 1930 introduzido o controle de câmbio, indiretamente, que surtiu efeito na proteção do setor industrial brasileiro. Então, o Estado também começou a controlar o setor cambial, porque a exportação do café estava crescendo muito. Então, pensando na proteção do setor industrial brasileiro. Note que, voltando aqui com vocês, que quando a gente percebe toda essa intervenção, né, do Estado na economia brasileira até 1930, como a gente viu até agora, todas elas foram pensadas em proteger o mercado interno e para impulsionar as indústrias. Indústrias não, impulsionar o mercado interno. A princípio, a gente viu que era para impulsionar a agricultura e, posteriormente, para impulsionar a industrialização, porque eles viram uma necessidade
fundamental. Se eles não impulsionassem a industrialização do mercado interno, eles teriam essa dificuldade de trazer, de importar alguns produtos industrializados que era necessário para o país. Por quê? Importava-se matéria-prima, exportava-se matéria-prima e importava o produto industrializado, porque a indústria não era fomentada aqui internamente. Então, eu quero ver de vocês, depois que a gente terminar aqui, se vocês também têm essa percepção, ou se vocês têm outras percepções, de que sempre houve essa introdução, essa intervenção do Estado na economia. Então, a gente começa a perceber que o Estado intervém na economia desde o período da colônia, para tentar, a princípio, escoar a produção, escoar a riqueza do Brasil para fora, né? Porque a coroa portuguesa, que era o Estado até então, utilizava esses produtos, e posteriormente a gente foi percebendo, seja na época do ouro, no período do café, em outros ciclos que foram importantes para a economia brasileira, a gente percebe a intervenção do Estado. E sempre, conforme os autores mencionaram, para proteger o mercado local. Vocês acham que foi isso mesmo que ocorreu? Que percepção que vocês têm disso? Que se o Estado intervém desde sempre, se isso era necessário, se não era. Eu quero conversar com isso depois, certo? Não se esqueça de fazerem as atividades no final da aula, e caso você não tenha assistido, manda um resumo dessa aula que a gente considera como presença, ok? Pessoal, boa noite, muito obrigado e até a próxima aula.